Então vamos descrever aqui, né, através de um desenho simples, algumas características da musculatura, certo? Primeiro, é nós entendermos que existe uma coisa chamada molécula de miosina, tá? E que existe o filamento, né, de miosina, tá bom, gente? Então vejam só essas diferenças aqui entre molécula e filamento. Molécula, né, quando nós estudamos as moléculas de miosina, nós percebemos que ela tem uma característica, né? Elas têm algumas características bem particulares. Aqui um exemplo, né, de uma molécula. Então ela vai ter aqui algumas cadeias pesadas, cadeias leves, pesos moleculares, mas ela vai ter algumas áreas aqui que nos chamam a atenção, tá? Primeiro, essa área aqui, deixa eu fazer ela um pouco mais espessa, uma coloração mais viva. Essa área aqui, né, da molécula vai ser a sua cauda. Então, a cauda, né, da molécula de miosina. E uma molécula de miosina vai possuir duas, vou puxar aqui, ó, duas cabeças. Tá? Cabeças, tá bom? Então, ela vai ter uma cauda e vai ter duas cabeças, tá certo? Quando eu reúno várias moléculas dessas, tá, de miosina, eu vou produzir, né, eu vou formar, na verdade, outra estrutura, tá bom? Bem mais complexa, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que é o que nós chamamos de filamento. Então, o filamento de miosina é uma estrutura mais complexa, mais completa, né? É formada por um conjunto de moléculas, tá? Então, o filamento é formado por um conjunto dessas moléculas aqui, tá bom? Então, eu tenho várias moléculas agrupadas, que como eu sei que cada molécula tem duas cabeças, olha quantas moléculas eu tenho aqui. Uma, duas, três. Três moléculas. Um exemplo. Mas um filamento, ele consegue ter de 200 ou mais moléculas de miosina. Então, é muita miosina, tá? O que é que eu consigo perceber aqui? Eu consigo perceber, né, várias caudas, né, unidas, tá, formando uma estrutura chamada de corpo, tá bom? Aqui é o corpo do filamento de miosina. E eu consigo perceber outra característica desse filamento, né? Quando eu analiso aqui essa estrutura, né, que nós já chamamos, já conhecemos elas, né, cada estrutura dessa como uma ponte cruzada, né, cruzada. Cada ponto cruzado dessa, ela tem algumas características. Que características são essas? Cada ponto cruzado dessa, que é a área do filamento de miosina que vai interagir com o filamento de actina, possui algumas áreas de mobilidade, que nós chamamos de articulações, de dobradiças, na verdade. Então, elas possuem dobradiças. Eu tenho uma dobradiça aqui que fica entre o braço e o corpo do filamento e outra dobradiça que fica entre a cabeça e o braço, tá? Para que servem essas áreas móveis? Serve para permitir justamente a mobilidade. Então, essa dobradiça aqui, que nós chamaremos de dobradiça 1, tá? Ela vai servir para que a ponte cruzada ela consiga aproximar-se do filamento de actina e distanciar-se, tá? Então, é como se ela fizesse esse movimento aqui, ó. Ela aproxima e distancia, tá? E essa outra área aqui, essa outra dobradiça que fica entre a cabeça e o corpo e o braço, vamos chamar de dobradiça 2, tá? Ela serve para fazer com que a cabeça, quando presa ao filamento de actina, a cabeça se mova, né? Puxe o filamento da actina. Então, nós temos a dobradiça 1 com a responsabilidade de aproximar e distanciar a ponte cruzada e a dobradiça 2 com o objetivo de puxar o filamento da actina, tá? Depois de fixada. Para fechar isso aqui, né, nós ainda temos a seguinte compreensão, né? Para que essa ponte cruzada ela consiga se movimentar, é necessário que haja o fornecimento de energia. E a energia ela é obtida através da adenosina trifosfato, do ATP. Então, é necessário para cada movimento de ponte cruzada desse que uma molécula de ATP se ligue, tá,
a uma ponto cruzada. Após a ligação da molécula de ATP com a ponto cruzada, a ATPase quebra este ATP, né, liberando então sua energia e o transformando em ADP mais PI. Ou seja, eu estou quebrando uma molécula de 3 fosfatos e estou separando um fosfato dela. Então, ao invés de ter 3 fosfatos, adenosina trifosfato, eu vou ter somente 2 fosfatos, porque eu separei ele. Olha ele aqui, ó, separado. Com isso, eu vou liberar o que eu chamo de energia. E aí, essa liberação de energia é importante para que essa ponto cruzada consiga, através de suas dobradiças, ir, né, à procura do filamento de actina. Tá? Então, cada movimento desse é gasto uma molécula de ATP. Depois que a ponto cruzada se liga e puxa, né, faz aquele movimento que eu citei para vocês agora há pouco, esse composto é solto e uma nova molécula de ATP precisa se ligar, né, para começar o processo novamente. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, de quantas pontos cruzadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que cada ponto cruzada dessa, né, se mova, a cada movimento é necessário uma molécula de ATP. Então, imagina aí quanto de ATP não é necessário para a gente fazer uma contração muscular. Tá certo? Então, essas são as características da miosina, tá bom? Se você quer aprender mais sobre a fisiologia do músculo estriado esquelético, eu estou disponibilizando, né, um curso, eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição, um curso completo e mais aprofundado sobre a fisiologia do músculo estriado esquelético.